Fala pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre o Flyway. Vou mostrar para que serve e como é que usa ele. Então, bora para o nosso vídeo. Bom, gente, o Flyway ele é um framework de migração de banco de dados. Então, ele vai ajudar a gente a controlar as mudanças que a gente fizer no banco, como a criação de tabela, criar coluna, deletar uma coluna ou fazer alguma alteração na estrutura ali que a gente quiser, tá? Então, ele atualiza um banco de dados de uma versão para outra usando migrações, que são os scripts que a gente já vai trabalhar aqui daqui a pouco, quando a gente for para a parte prática. Ele traz algumas vantagens para a gente, tá? Então a gente vai ter um controle do que a gente está fazendo, né, aqui no nosso banco. A organização dos scripts, né, porque quando a gente está trabalhando num projeto maior, são vários scripts de criação e a gente pode perder a ordem que a gente está executando eles, tá? Então aqui com o Flyway a gente vai poder organizar eles bonitinho, tá? A gente tem informações de execução, tá? Então a gente sabe quem executou, o tempo que levou para executar, tá? Em qual versão a gente está, então a gente tem uma série de informações adicionais utilizando o Flyway, tá? A gente também, se a gente quiser mudar o banco aqui, basta mudar o banco na conexão aqui e executar novamente que o Flyway vai rodar tudo de novo no novo banco de dados, tá? E como é que ele faz esse controle do que ele está trabalhando, né? De qual tabela ele já executou, qual script ele executou e qual script ele não executou. Ele tem uma tabela no banco de dados para fazer isso, tá? Eu vou mostrar para vocês ela daqui a pouco e ali ele sabe qual script ele parou e qual precisa executar. Bom, a gente tem pronto aqui, eu queria mostrar primeiro para vocês o Build Gradle, tá? Eu estou usando o DataJPA aqui, para a gente poder fazer nossos saves ali, nossos CRUDs. A gente tem o Flyway Core, que ele precisa sempre que for usar o Flyway, e aqui agora a gente está usando o Flyway MySQL, porque a gente está usando o banco MySQL, tá? A gente tem o conector do banco MySQL também, aqui no meu application.properties. Eu estou usando as conexões, né? Username, password e a URL do meu banco, tá? Eu já mostrei essas partes de conexão, toda essa parte mais simples, em outros vídeos que eu vou deixar aqui em cima. Aqui eu também estou usando o Lombok para facilitar a gente pegar os dados, conseguir buildar o objeto de forma mais fácil. E aqui tem a parte de teste, tá? Que eu usei o site Spring Initializer para gerar para mim esse projetinho aqui, essa estrutura. Ele acaba gerando esse teste aqui para mim, mas a gente não vai usar hoje, tá? A gente tem o User Repository aqui, que é o interface para a gente poder trabalhar de forma mais simples aí com o CRUD. A gente tem a classe User, que representa a tabela usuário do banco de dados, com algumas informações, o ID, o nome e o e-mail aqui, e estamos usando algumas anotações do Lombok. E por fim, a gente tem aqui a aplicação principal, tá? Estou usando o Command Line Runner, e para isso a gente está criando o objeto User e tentando salvar ele aqui no banco de dados, tá? Se a gente tentar rodar assim, não vai dar certo, por conta que a gente não tem a tabela user criada ainda, tá? E como é que a gente vai fazer para criar, né, fazer os scripts e tudo mais? A gente precisa vir aqui no Resources, tá? Vamos criar uma pasta chamada db e dentro dela uma chamada migration. Aí ele gera dessa forma aqui pra gente, db.migration, que é a visualização do IntelliJ mesmo. E agora a gente cria o nosso primeiro script aqui, tá? Como é que a gente vai criar ele? O nome é v1, porque é o primeiro script, underline, underline, create table user.sql. Então esse é o padrão para a gente criar aqui, tá? E agora eu vou criar o script para criar a tabela. id int primary key, tá? Name varchar 100, e-mail varchar 200. Beleza? A gente criou aqui a estrutura para montar nossa tabela usuário. Então a gente já tem aqui a execução, tá? Ponto e vírgula aqui. Vamos fechar isso aqui. E agora quando a gente rodar, o Flyway vai detectar que esse script ainda não foi rodado e vai executar para a gente. Depois que ele executar aqui o script, vai ser executado aqui esse objeto aqui para salvar no nosso banco, tá? Vamos rodar isso aqui então para a gente poder ver. Vou aumentar isso aqui para ficar mais fácil da gente poder ver. Ele terminou de executar, vamos poder entender aqui o log, o que aconteceu, tá? Aqui no Flyway, ele vai mostrar pra gente que ele executou, validou a primeira migração dele, tá? Então ele criou aqui, ó, Migration Schema, Flyway Banco to version 1, tá? Então ele mostrou a versão que ele está executando aqui, já a 1, que deu tudo certo com ela, ele conseguiu aplicar ela aqui tranquilamente, tá? Ele valida e depois aplica, tá? E depois ele salvou aqui o Spring veio e salvou pra gente aqui o objeto no banco de dados, tá? Então a gente pode vir aqui agora no banco, dar um F5, e agora a gente tem duas tabelas, a User e a Flyway Schema History, tá? A User aqui, vou
dar o select para vocês verem o dado. Então ele gerou para a gente aqui o ID, nome e e-mail, que foi o que a gente pediu para ele salvar, tá? E agora ele também gera a primeira vez o Flyway Schema History aqui pra gente, tá? Ele gera só uma vez essa tabela, beleza? Toda vez que a gente for gerar um esquema novo, ele vai gerar registros novos aqui, tá? Ele não vai ficar gerando novas tabelas, não. Então ele mostrou aqui pra gente, foi instalado pelo root, o script é esse, o nome do script, a descrição tá aqui, a versão é a 1, o tempo de execução, se deu sucesso ou não, quando foi instalado, e o checksum que ele faz aqui da soma para ver se está tudo certo no script, tá? Então eu vou gerar mais um script para vocês poderem ver. Vou comentar aqui, tá? Para não ficar inserindo novos registros. Vou criar um novo aqui. V2, underline, create, table, produto, sei lá, pode ser qualquer coisa, só para a gente fazer um teste. Vou copiar isso aqui. Product, ID, nome do produto, 200, por exemplo. E é isso aí, tá? Bom, e aqui agora quando a gente rodar, ele vai ver que não executou o segundo, só executou o primeiro. E vai poder criar agora o segundo script aqui pra gente, tá? Então deu tudo certo aqui, como vocês podem ver. Deixa eu vir aqui pro lado para poder entender o que aconteceu. E agora ele está tentando migrar aqui a segunda versão aqui, que é esse Create Table Product que a gente gerou agora, tá? Aí ele deu tudo certo, ele aplicou, agora está na versão 2, ele está falando pra gente, tá? Então se a gente vir aqui no banco e pedir para rodar novamente, agora aqui dando F5 ele apareceu aqui pra gente, ó, que é a segunda versão, o checksum também, a hora que rodou, que foi 12h28, o tempo de execução e a versão que ele está aqui pra gente, tá? A gente pode ver aqui a tabela criada Product também, beleza? E se a gente quiser deletar, por exemplo, a tabela usuário, tá? A gente não pode vir simplesmente apagar isso aqui, senão vai dar um erro aqui pra gente, né? Ele vai detectar que o checksum tá diferente e vai dar um erro. Como vocês podem ver, ó, ele falhou na validação, tá? A gente não pode fazer isso. Como é que a gente faz para deletar a tabela usuário? A tabela usuário está sendo usada ali, eu vou deletar produto para ficar mais fácil, tá? V3, delete product. .sql, drop table product. Beleza? Então a gente roda novamente aqui. E deu sucesso aqui no nosso script, tá? Então ele migrou aqui para o 3, o delete product. E se a gente voltar aqui, ó, voltamos aqui para o 3. Delete product ele executou tranquilamente aqui. E se a gente der um F5 aqui, ele deletou aqui a tabela product certinho, tá? Então ele tem um esquema de ordem de execução, tá? A gente não pode vir e apagar o script, então a gente tem que ter esse controle do que a gente está fazendo. É uma migração que ele vai fazendo. Então a gente criou a tabela usuário, não vamos apagar ela. Vamos criar a tabela produto, e agora a gente quer apagar a tabela produto, a gente cria um script para apagar a tabela produto. A gente não vem e deleta a versão 2 ali, senão ele dá um problema ali no Flyway, porque ele entende que foi mexido ali na nossa organização. Beleza? Dá para fazer isso com outros bancos de dados, tá? No caso aqui, como a gente estava usando o MySQL, a gente usou o conector aqui do MySQL, né? O Flyway MySQL. Dá para fazer com os outros bancos de dados isso, tá? Esse aqui é um framework que vai funcionar para migrar vários bancos de dados, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aí, tá? Até o próximo vídeo. Valeu!